Good morning, my darlings. How are you? I'm fine. Bad. Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem, se cuidando? A prova não tá muito bem, né? Vocês sabem que eu me afastei um pouquinho, né? É uma semana bem, outra semana ainda consegui, né, pedir para alguém me ajudar a fazer o Google Forms, mas eu não estou muito bem. Eu estou me restabelecendo ainda e mas para que vocês não fiquem no prejuízo, né? Eu pedi ajuda de um, de outro, aí consegui fazer a aula de vocês. Estou gravando um pouquinho no sacrifício, mas vamos lá, né? Deus no comando. Então hoje nós vamos para a nossa For Class, nossa quarta aula, né? Da Second Unit. Vocês já estão mudando de módulo, para vocês não terem book, né? O módulo segue. Nós vamos começar a trabalhar The Social Network Sites, né? Capture 4, Page 7. O que é que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos revisar mais o uso do verbo dare to be. O verbo dare to be tem três tempos verbais como qualquer outro verbo, né? Present, past e future. Hoje nós vamos focar mais no present, tá? Nas aulas futuras, past e future. Usamos o verbo dare to be para indicar a existência de pessoas, situações e objetos, né? Ele significa ter no sentido de existir, né? Por exemplo, você fala, existe, tem um cachorro na rua. Então, você está observando que tem um objeto, um ser, uma coisa na rua, tá bom? Vamos nos aprofundar, come on. Dare to be, present tense. O verbo dare to be é dividido em duas, no singular e no plural. O singular é o there is, que significa haver, existe. É usado com substantivos no singular, ou seja, quando tem um substantivo, uma coisa, um animal, uma pessoa, um objeto. E o there are, existem, ou seja, quando existe mais de uma pessoa, uma coisa, um animal, um objeto. O there is, there are possui o mesmo significado do verbo haver em português. Você pode utilizá-los para indicar a existência de objetos, pessoas e conceitos. Observe os exemplos. There are two things. Existem há duas coisas. Olha o número two indicando que você está trabalhando com o plural. There is a book on the table. O a, que significa um ou uma. Ou vocês vão observar o numeral e vão observar a palavra seguinte se está no plural ou no singular. There is not a single person or two who knows how to bake a cake like my mother. Eu utilizo o is not, vocês vão aprender, que é a forma negativa. A single person, que vocês vão olhar o depois do numeral, se é singular ou plural. O singular é o there is, There is a giant cockroach in the kitchen. Tem uma barata gigante na cozinha, ou seja, existe a. There is a rock on the way. Tem uma pedra no caminho. Observe que os dois têm o artigo a, que significa um ou uma. Pode também ter o numeral one, ok? Já o plural é there are three slices of pizza in the fridge. Tem 3 pedaços de pizza na geladeira. Observe o numeral three e slices, que são pedaços. There are a lot of flowers on the yard. Poxa, mas aí não tem numeral, tem o a. Mas lot of significa muito, uma quantidade muito grande. Flowers está no plural. Isso tudo tem que ser observado com calma para que vocês não respondam errado. Vocês têm que analisar bastante a síntese e a frase para que não tenha problema, tá? Nós temos 3 formas, que é a afirmativa, a negativa e a interrogativa forms, tá? Assim como todas as outras formas verbais, there is, there are também podem ser flexionados no que diz respeito ao tipo de frase, seja ela afirmativa, negativa, interrogativa e ao tempo verbal, presente, passado e futuro. Vamos observar as explicações a seguir e aprender mais os usos de there is, there are. Bem, afirmativa e forma. O uso do there is, there are ocorre exclusivamente em frases afirmativas, o there is e o there are. Aí vem algumas frases, There is a boy read a book under a tree, There is artigo 1, boy sem plural. Quando vocês vão para o are, observe, There are 6, tem numeral, e se não tem numeral, a palavra seguinte tem que estar no plural, Children é plural de shield. There is a man waiting for me outside in the school, e there tem, numeral, students in class today, 3 boys and 7 girls. O there is, na forma afirmativa, possui uma forma contraída que é deres.
Já o there are não possui contração. Então, se você quiser, você pode botar there is ou there is. Já o there are, não. Vocês têm que escrever there are da mesma forma que está aí, tá? E a forma contrária do verbo there is na afirmativa nunca ocorre no fim da frase, é sempre no começo, porque there is, there are, ele geralmente começa a frase, ok? Ele não termina a frase, ele começa. Já na forma negativa, basta acrescentarmos um not após o verbo there is, após o verbo there to be, ok? Observe, ó. There is, porque ele fala to be, porque você sabe que is e are faz parte do verbo to be, ó. There is not a football field near your house, there is not anyone at the museum. Ah, mas não tem o a, mas tem anyone. Anyone é ninguém. Desculpe, algum, só que algum, uma pessoa, não é alguns, algum. E a forma negativa pode ser contraídas. Ao invés de usar there is not, eu vou usar there isn't. Ao invés de usar there are not, there aren't. Ó, there aren't buttons on my shirt. There are cockroaches in the kitchen. Ah, mas não tem numeral. Não tem numeral, mas as palavras estão no plural, ok? Já a forma negativa do verbo there to be se faz colocando o verbo to be na frente de there. Ou seja, eu inverto a ordem. Ao invés de usar there is, eu uso is there. Ao invés de usar there are, eu uso a there. E no final da frase, a minha interrogação. Are there many stars in the sky tonight? Existem, né? Há muitas estrelas essa noite. Observe, ó. Many stars, stars plural. Is there an ophthalmologist in this clinic? How many students are there in your classroom? Também pode vir no meio da frase, porque nós estamos utilizando a question words, que é how many, que vocês já estudaram. Is there anything on your desk? Sempre, mas o mais comum é vir no começo da frase, tá? Observando a tabela, você tem aí singular, plural. Afirmative, there is, plural, there are. Negative, there isn't, plural, there aren't. Interrogative, is there, negative, plural, are there. Não tem dificuldade nenhuma, é só questão de prática. Então, vamos exercitar? Bem, vocês vão fazer a atividade de vocês, né, pelo link que eu vou fornecer no Google Forms. Façam com calma, atenção. Qualquer dúvida é só chamar que estou à disposição, tá? See you next class. Bye, bye.